2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Diz assim o texto: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Se você olhar um pouquinho para trás do texto aí, você vai entender que o nosso ministério é ser ministro de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você não é uma palavra conhecida, você é uma palavra viva. Você é uma palavra viva dentro do seu espírito. Portanto, não desfalecemos. Não desfalecemos, porque nós temos um ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus não é só a palavra escrita na Escritura. A palavra de Deus, ela se encontra na boca até do louco. A palavra de Deus, ela é verdade quando é verdade na boca de qualquer um. Seja ele cristão, evangélico ou qualquer outra coisa. A palavra de Deus, ela é verdade. E essa palavra é que não tem que ser adulterada. É a palavra que é coerente com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Jesus. É a palavra que se alinha com Jesus. Toda palavra, seja ela da Escritura ou fora da Escritura, que se alinha com o Espírito de Jesus, é de Jesus. Se está na Escritura, mas não se alinha com Jesus, essa palavra não é de Jesus. Nós precisamos, como o próprio Jesus disse, conhecer o Espírito a que pertencemos. Então, por isso, nós não devemos adulterar a palavra de Deus. Aquela palavra que é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Aquela palavra que é desde o princípio. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dessa palavra, palavra criadora. Mas é a palavra que se manifesta e que cria. Então não ande com astúcia, adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Deus fala em tudo, de dentro para fora e de fora para dentro, usando quem quer que ele fale. Até mesmo sua voz pode estar na boca de um maluco. Se essa voz estiver alinhada com o Evangelho, aonde quer que a verdade seja verdade, onde quer que a verdade seja verdade, não importa se ela vem das páginas da Escritura ou da boca do jumento, curve-se a essa verdade. E o que eu estou dizendo aqui? Não ande com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes recomendamos a consciência de cada homem, de cada mulher, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Pela manifestação da verdade. Dê razão a Deus aonde a verdade seja verdade. Pois a verdade é verdade quando é coerente com Jesus e o Evangelho. Então, tudo que é igual a Jesus, se parece com Jesus, é isso que você tem que dar razão. E aí Paulo diz aqui nesse texto de Coríntios, não nesse que eu estou lendo, mas num texto aqui dentro desse livro, que nada podemos contra a verdade.
a não ser pela própria verdade. Então a verdade manifesta em nós. Não há nada que supere essa verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade. Ele disse para Pilatos que veio dar testemunho da verdade. E Pilatos disse para ele: mas o que é a verdade, afinal? Ele disse assim: todo aquele que ouve a minha voz, esse é da verdade. Então, não ande com astúcia, adulterando a palavra. Antes, na sua consciência, todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A verdade do Evangelho, a verdade de Jesus, ela tem que se alinhar com o Evangelho. O que é verdade e o que é verdade mesmo. Se alinha com o Evangelho. Se alinha com o padrão de Cristo. Se alinha com a imagem de Cristo. Se alinha com o modelo de Cristo. Se alinha com o modelo da verdade do Evangelho. E aí ele continua aqui dizendo assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perde que está encoberto, nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, o Deus deste século é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Para que mais claro que isso? A luz do Evangelho tem que resplandecer na nossa vida. A luz do Evangelho tem que resplandecer neste mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lamparina para pôr debaixo do alqueire, debaixo do cesto, debaixo da mesa, escondido debaixo de uma caixa. Não, se acende uma luz para pôr num lugar que dê luz para todos os homens. A luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, precisa resplandecer em nós e através de nós. Isso é a verdade de Cristo, do Evangelho na sua consciência, na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feito, o ministério da nova aliança, que é um ministério dentro de nós, dentro do nosso espírito. É um templo sendo edificado para dentro e uma luz que resplandece para fora. Um templo edificado para dentro e um Espírito que se manifesta para fora, que é o Espírito de Cristo. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Esses rios precisam fluir. Essa luz precisa ser manifesta todo dia. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse é o Evangelho. A glória de Cristo, a imagem de Deus, tudo sendo aperfeiçoado dentro de nós. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo em nós, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa é a glória. Sermos iluminados, resplandecendo em nosso coração, para que você seja iluminado do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, e você, através da sua face, Cristo resplandeça. Como diz o capítulo anterior daqui que nós estamos lendo, nós com o rosto desvendado, contemplando como um espelho
contemplamos agora a glória do Senhor. Contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, sendo semelhantes a Cristo, resplandecendo a glória de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Apesar do barro aqui representar a nossa humanidade, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas incapacidades, mesmo assim nós podemos ser guardiões de um tesouro incalculável de valor. Nós somos depositários de um tesouro incalculável dentro de nós, que é a imagem de Cristo, a glória de Cristo, através do nosso espírito, sendo emanado para as pessoas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Não deixe que essa tribulação te angustie. Perplexo, você pode estar perplexo ou perplexa com alguma situação que ocorreu, porém não desanimado. Essa perplexidade não pode te desanimar. Nada circunstancial pode te desanimar. Como circunstâncias, eu já disse para vocês várias vezes, elas vêm e vão. Até no nome está escrito, são circunstâncias, são temporais. Hoje tem, amanhã não tem. Depois de amanhã tem, depois não tem, e assim por diante. Pode durar um pouco, pode durar muito, mas não vai permanecer para sempre, porque é temporal. Você vai ver nesse texto. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste nessa carne mortal. O Evangelho faz com que a vida de Jesus se manifeste. Não importa se você está triste, angustiado, mas você não pode estar desanimado. A vida de Jesus se manifesta nas provações. A provação prova de que material nós somos feitos. A provação não vem para nos destruir, vem para nos aperfeiçoar, seja qual ela for. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quanto mais eu mortifico a minha carne mortal, aceito o morrer de Jesus, também a vida dele se manifesta em mim, porque quando eu morro, aí é que eu vivo. Paulo diz, eu já estou crucificado em Cristo. A vida que eu vivo agora, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Alguém pode me dizer o que está escrito aí? Eu criei, por isso falei. Diga assim, eu creio, por isso falo. Agora vamos fazer uma flexão. Eu falo o que creio. Entendeu? Diz, na minha boca sai o que eu creio. O que sai da tua boca é o que você está cheio. Tudo que eu falo é o que eu creio. Então fale vida. Fale vida. Por que eu tenho que falar a morte se eu posso falar a vida? Por que eu tenho que ter uma opinião negativa sempre a respeito de tudo, se eu posso ter uma opinião positiva? As pessoas mergulham em depressões, em problemas de ansiedade, por causa que elas criam um mundo imaginário na sua mente e começam a viver por aquilo que nem existiu e nem existe. Por isso que aqui, o Evangelho em nós, ele precisa ser descoberto. Ele tem que resplandecer a glória de Cristo em nós.
Quanto mais nós nos encher de Cristo, mais eu tenho que aproveitar o que Cristo está em mim. É daí que são as nossas fontes. As nossas fontes têm que ser no Evangelho. Ele diz lá: não adultere a palavra. Recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A manifestação da verdade do Evangelho e de Cristo em você é o que muda sua mente, sua consciência, seu coração, sua vida. Não é a manifestação de uma letra que você sabe. O que você sabe pouco importa. A manifestação da verdade em você é o que importa. Nada mais importa. Não importa, como eu disse outro dia, se você sabe versículo de cor, se você fez curso de teologia, se você estudou muito a vida inteira, isso pode não ter proveito nenhum, porque o próprio texto diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Tudo é vivificado no seu Espírito. A palavra é a verdade quando há coerência da palavra com o Evangelho e com Jesus Cristo. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Quanto mais graça, mais você tem um coração agradecido. Quanto mais você recebe de Jesus, mais você tem um coração agradecido, mais se multiplica a ação de graça na sua vida. Irmãos, a graça de Deus se manifestou poderosa para a salvação. A graça de Deus, um favor imerecido. A graça de Deus se multiplica. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde há medo, a graça vai transformar esse medo em fé. A graça é o próprio Jesus. Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, nossa consciência, nosso espírito, estamos nos renovando, estamos nos multiplicando, estamos resplandecendo, estamos nos enchendo de Deus, estamos nos enchendo do Espírito de Cristo, do Espírito do Evangelho, do Espírito Santo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando para as coisas que você vê, mas para o que você não vê, porque o que você vê são temporais e as que você não vê são eternas. Atente para o eterno, não atente para o passageiro, não atente para a circunstância, não atente para algo momentâneo, não atente para aquele momento, não pense no outro dia, pense nesse dia. Pense na glória do existir. Pense no existir. Eu existo. Você existe? Glória a Deus, você existe. Temos tantas coisas para desfrutar nesse dia. Mas e o dia de amanhã? O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã trará os seus cuidados. Se tiver um mal que viver amanhã, viveremos. Mas eu não posso viver o mal de amanhã. Eu tenho que viver o hoje. Eu tenho que estar no tempo existir. O passado se foi. Eu vivo o presente na esperança de um futuro melhor. E nós temos essa esperança no Evangelho. Temos essa esperança, a glorificação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para aquilo que você não vê, aquilo que realmente tem valor. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos pensar no eterno, vamos pensar no amor, vamos pensar na graça, vamos pensar no amor ao próximo, vamos pensar no perdão, vamos exercitar práticas de vida em abundância, as práticas que o Evangelho nos ensina,
através de Jesus Cristo, através da sua manifestação, da sua glória, que é a imagem de Deus. É isso que a nossa mente tem que se ocupar todos os dias. Como diz Paulo lá em Filipenses, tudo que é justo, tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, que isso ocupe a nossa mente todo dia. Finalmente é isso que tem que acontecer. Amém? E o Deus de paz será convosco. O que você deve ocupar sua mente e pensar todo dia? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio, o vosso domínio próprio conhecida de todos os homens. Não ande ansioso por coisa alguma. Deixe Deus conhecer o que está no seu coração. Quer dizer, os cuidados são do Senhor, não pode ser nosso. Pela oração, pela súplica, com as ações de graças, agradecendo a Deus por tudo. E a paz de Deus que excede tudo que estamos entendendo e compreendendo, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, o vosso espírito, guardará tudo em glória em Cristo Jesus. E tudo que é verdadeiro você tem que pensar, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que você aprendeu, recebeu e ouviu e viu no Evangelho de Cristo Jesus, praticai. E o Deus de paz será convosco. Amém? Então fica a dica. Fica a dica. Qual é a dica? Tudo que você aprendeu, recebeu como verdade, ouviu como verdade e viu como verdade, isso você pratique e o Deus de paz será convosco sempre. Amém? Glória a Jesus.